Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui novamente para trazer mais conteúdo de língua portuguesa. Na aula de hoje falaremos sobre as vozes verbais. As vozes verbais, ou também chamadas de vozes do verbo, são a forma que os verbos se apresentam na oração. Servem para determinar se o sujeito pratica ou recebe a ação. Em teoria, temos três vozes verbais: a ativa, a passiva e a reflexiva. Mas a reflexiva tem uma ramificação que complementa mais ainda a sua estrutura. Então, tecnicamente temos três, mas temos a ramificação da reflexiva, então podemos dizer que temos quatro. A voz ativa é aquela que o sujeito é o agente, que o sujeito pratica a ação. Exemplo, vi a professora, então pratiquei o ato de ver a professora. A passiva, o sujeito sofre a ação. A professora foi vista, a professora sofreu o ato de ser vista. A voz reflexiva, o sujeito pratica e sofre a ação. Exemplo, vi-me ao espelho. Eu cometi o ato de me ver ao espelho. Cortei-me com a faca. Eu cometi o ato de cortar a mim mesmo com a faca. Então, é como se fosse um ricochete. Eu atiro, a bala volta para mim. É a mesma coisa, a ação volta para mim. Eu pratiquei a ação comigo mesmo. Então, para amplificarmos mais nosso conhecimento, temos a voz ativa, que o sujeito está agindo na oração. O sujeito é chamado de agente. Pedro comeu o bolo, no exemplo aqui temos. Então, o Pedro cometeu o ato de comer o bolo. Temos a voz passiva, o sujeito sofre a ação. O sujeito é paciente, recebe a ação. Então, aqui, o bolo foi comido por Pedro. A estrutura da voz passiva é um pouco diferente, é modificada. Então, aqui a gente tem o sujeito o bolo. Aqui a gente tem uma locução verbal formada por um verbo auxiliar e um verbo no particípio. Verbo auxiliar, verbo no particípio, e por Pedro, que é chamado de agente da passiva, tá? Então, a estrutura na voz passiva ela é um pouco modificada. Por isso, dentro da voz passiva, a gente tem duas formas de classificá-la: analítica ou sintética. Analítica é formada por sujeito paciente, no caso aqui o bolo, verbo auxiliar, no caso aqui foi, e verbo principal da ação conjugada no particípio, comido, e agente da passiva por Pedro. Certo? Então aqui a gente tem outros exemplos também. O café, ou simplesmente café, que é o núcleo, é o sujeito paciente. O verbo auxiliar foi, o verbo principal da ação conjugada no particípio tomado, e agente da passiva por Bia. Tecnicamente a gente pode falar assim: o café da manhã a gente é sujeito paciente, foi tomada a locução verbal, né? Tendo o verbo auxiliar e o verbo principal. E por Bia logo cedo é o agente da passiva, tecnicamente, mas a gente pode tratar apenas com os núcleos dos sujeitos, tá? Outro exemplo, a casa toda, verbo ou sujeito paciente, foi o verbo auxiliar, aspirada, verbo principal da ação conjugado no particípio e por nós, agente da passiva. O trabalho foi feito por mim. O trabalho, sujeito paciente, foi verbo auxiliar, feito, verbo principal da ação conjugado no particípio e por mim, agente da passiva. Essa é a estrutura da voz passiva analítica. Agora, a voz passiva sintética, ou também chamada de voz passiva pronominal, que recebe esse nome devido ao uso do pronome ser, é formada por verbo conjugado na terceira pessoa, sendo plural ou singular, não importa. Pronome apassivador ser, mais sujeito paciente. Então, por exemplo, aqui a gente tem alguns exemplos. Tomou, verbo conjugado na terceira pessoa do singular. Ser, pronome apassivador. E sujeito paciente. Café da manhã. Ou café da manhã logo cedo. Aspirou, verbo conjugado na terceira pessoa do singular. Ser, pronome apassivador. A casa toda, sujeito paciente. Então, aqui a gente tem um pronome apassivador ser no terceiro exemplo. Fez, que é um verbo conjugado na terceira pessoa. E o trabalho, sujeito paciente. Certo?
Então, basicamente, isso é a voz passiva sintética. É mais simples do que a analítica e vamos partir para a voz reflexiva. Na voz reflexiva, o sujeito pratica e sofre a ação. Ele é formada por verbo na voz ativa. O verbo tem que estar estruturalmente formado na voz ativa. E pronome oblíquo, me, ter, ser, nós e vós. E esses pronomes oblíquos servem como objeto direto ou indireto e representam o sujeito. Então, o objeto direto ou indireto na voz reflexiva é o sujeito. Atropelou, o verbo na voz ativa, né? Ser, pronome oblíquo ser, em suas próprias palavras, que é o objeto indireto, porque tem preposição. Machucou, verbo na voz ativa, ser, pronome oblíquo ser, todo aquele jogo de futebol, objeto direto. Então, aqui é o nosso sujeito, todo aquele jogo de futebol, certo? Sendo o núcleo jogo. Aqui é a mesma coisa, eu esqueci de falar qual que é o núcleo. Atropelou-se em suas próprias palavras, palavras núcleo. Olhei, verbo na voz ativa. Me, pronome oblíquo me, no espelho, objeto indireto, que é o sujeito, espelho. Outro exemplo. Pedro feriu-se com a faca. Ação, ferir, praticada por Pedro. Pedro sofreu a ação, ele se feriu, né? Ele feriu a si próprio, sofreu o reflexo de sua própria ação, e se desferiu-se é uma partícula reflexiva. Então, a voz reflexiva por quê? Porque a ação reflete-se a si mesmo. Então, ele feriu a si próprio. A mesma coisa que atropelou-se, a pessoa se atropelou com a própria palavra, machucou-se naquele jogo, a pessoa se machucou, olhei-me, a pessoa se olhou no espelho, certo? E lembram que eu disse que a voz reflexiva tem uma ramificação? Essa ramificação é chamada de voz reflexiva recíproca. Outra coisa, antes da gente finalizar aqui, a partícula reflexiva ela é muito importante, então guardem esse nome, tá? E a recíproca, como eu disse, é uma extensão da reflexiva. Nela precisamos de um sujeito no plural ou um sujeito composto. E acontece quando o verbo reflexivo, temos isso também, indica reciprocidade. Dois ou mais sujeitos praticando a ação e ao mesmo tempo sendo pacientes. Então, dois sujeitos praticando e recebendo a ação. É quase a mesma coisa, só que plural ou composto. Sujeito composto. Aqui, exemplo, eu, meus irmãos e meus primos damos-nos bem. Então, aqui a gente temos vários sujeitos, né? São sujeito composto. E damos-nos bem. Então, eles se dão bem. Damos-nos bastante, que significa dar-se bem. Então, eles estão sofrendo a ação e também estão praticando a ação de se dar bem e, consequentemente, estão se dando bem. Dias, que é um sujeito no plural, passam-se com muitas novidades. Então, os dias se passam e se passam com muita novidade. Então, está sofrendo e recebendo a ação. Pedro e Ana amam-se muito. É recíproco com sujeito composto, dois sujeitos, e a ação é recíproca, eles sofrem e recebem. Exemplo, Pedro e Ana se beijaram. Pedro pratica e sofre a ação, Joana pratica e sofre a ação. É um processo mútuo, processo simultâneo. É necessário dois agentes na voz reflexiva recíproca. O ser do se beijar é uma partícula recíproca, tá? Guardem isso. A partícula que faz com que isso seja recíproco é o ser. Na maioria dos casos, o ser ou o pronome oblíquo sendo dessa lista aqui, ele se torna uma partícula recíproca, tá? Agora, prosseguindo o nosso conteúdo, a gente tem a passagem da voz ativa para a passiva. E eu vou deixar para a próxima aula para que fique um pouco mais organizado. Então, basicamente, isso aqui são as vozes verbais. E agora a gente vai tratar do que cai em prova de fato, que é a transposição verbal. Mas isso fica para outra aula.